Bom dia, pessoal do canal Café e Motivação com Matheus. Aqui é Matheus, novamente aqui de novo para fazer mais um vídeo com conteúdo riquíssimo, abençoado, um conteúdo para enriquecer o seu casamento. Então, esse é um vídeo da série Marido de Valor e eu quero voltar bem lá no início, à luz da Bíblia, para mostrar para vocês algumas características marcantes e importantíssimas a respeito do casamento. Combinado? Então, já se inscreve no canal, ativa as notificações e se prepare para receber um conteúdo muito importante que Deus me fez lembrar aqui e que eu possa estar ajudando a cada um de vocês no relacionamento a dois. Porque como eu disse lá no início, é difícil? É difícil. São duas pessoas totalmente diferentes, criadas em locais diferentes, com costumes, manias e atitudes diferentes. Sim, a verdade absoluta para uma pessoa é a mesma verdade absoluta para outra pessoa? Não. Então, muitas das vezes, o que você faz sem a intenção de prejudicar a outra pessoa, na cabeça da outra pessoa, ela se sente muito agredida. Então, nós temos que entender o espaço de um e do outro, entender que não é mais vida de solteiro, então as mesmas atitudes, os mesmos compromissos que a gente assumia, não podemos assumir depois de casado, porque a nossa vida serve agora para o crescimento de um juntamente com o outro. E a partir do momento que a gente casa, junto com o nosso cônjuge, a gente torna uma só carne. E por esse motivo, a gente tem que se tornar uma só pessoa. Combinado? Vamos lá para o conteúdo. Então, vou ler aqui um trecho que nos resume algumas características marcantes a respeito do casamento lá no início, lá no Gênesis da Bíblia, espelhado na Bíblia, combinado? E depois eu vou estar trazendo algumas características importantes para a gente refletir a respeito desse relacionamento muito importante, que é o matrimônio, que foi instituição de Deus, ou seja, foi criado por Deus. E a gente vai levantar algumas características a respeito do casamento para que você execute no seu e a cada dia a gente venha viver uma vida mais abençoada, um casamento mais próspero e mais feliz, certo? Então vamos lá. Então a palavra que eu vou ler hoje está na Bíblia Sagrada, Gênesis 2, do 18 ao 25. Então eu vou ler aqui e depois eu volto norteando algumas características para que a gente possa absorver. Combinado? Então o título do texto é Como Deus Criou a Mulher. Então vamos lá na leitura. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo o animal do campo e toda a aves dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Combinado? Verso 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava a adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo, um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, conforme eu já tinha dito lá anteriormente. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então essa foi a palavra Gênesis, primeiro livro das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada, capítulo 2, dos versos 18 ao 25.
Então vamos tirar algumas reflexões a respeito disso para que a gente venha estar crescendo como pessoas e como marido no nosso relacionamento. Combinado? Primeiro verso. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então, por que Deus tirou essa conclusão? Porque o Senhor já nos conhece. E Ele sabe das nossas necessidades, sabe dos nossos anseios, sabe que somos seres humanos, sabe que somos de carne, que temos as nossas fraquezas, até porque foi Ele que nos criou e nos criou imagem e semelhança dele. Então, por esse motivo, Ele criou um homem e Ele percebeu no decorrer do tempo que não era bom que um homem estivesse só. Então, por esse motivo, o Senhor, Ele criou a mulher. E o mais interessante, Ele criou a mulher como parte do corpo do homem. Ou seja, Ele fez cair um sono profundo sobre Adão, retirou uma de suas costelas e através da costela de Adão, Ele criou a mulher. Certo? Então, o que a gente pode tirar de conclusão? Nós temos os nossos anseios, nós temos as nossas necessidades. Como seres humanos, nós somos animais racionais, então nós temos os nossos instintos. Então, por esse motivo, é importante que nós, homens, a cada dia possamos procurar uma adjutora, certo? Para que ela esteja do nosso lado, satisfazendo nossos anseios, os nossos instintos, que possamos ser fiéis a ela, certo? Porque a partir do momento que a gente percebe que foi de Deus essa ideia, foi de Deus essa conclusão que o homem não poderia ficar só, nós não podemos decepcionar a Deus. Então, é interessante que a gente procure uma adjutora que tenha umas características mais próximas daquilo que a gente idealizou para nossa adjutora, para que depois que a gente instituir o ato do matrimônio, do casamento, a gente possa estar honrando o nosso cônjuge e estar tributando a ele todo o valor que é necessário para ele, certo? É muito importante isso, porque muitas pessoas chegam na agonia, olham para a pessoa e falam: nossa, ela é bonita fisicamente, vou me casar com ela. Só que não analisou o conteúdo, não analisou o exterior. E o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, gente: rótulo, aparência externa, uma hora acaba, uma hora ela finda. O que a gente tem que buscar acima da aparência externa, acima da beleza exterior, é a beleza interior, é o conteúdo, é o que a pessoa tem por dentro, são os valores dessa pessoa. Por quê? Isso é o que vai ficar para todo sempre. Isso é o que futuramente, lá quando acabarem os benefícios exteriores, a beleza exterior, é o que vai sustentar o casamento. Então, vamos honrar a nossa adjutora, lembrar que ela é uma pessoa que Deus que instituiu o casamento, lembrar que ela é uma pessoa que Deus escolheu para estar no nosso lado, porque não era bom que estivéssemos sozinhos, e a cada dia que a gente possa honrá-la, que a gente possa trazer a ela a cada dia elogios, aquilo que eu disse lá no início da série, falar para ela, se percebeu que ela fez algo para te agradar, chegar e procurar observar mais. Ah, Mateus, mas eu não sou observador, mas desenvolva isso, entendeu? A gente tem que estar aberto a novas coisas, a gente tem que estar aberto a desenvolver novas habilidades. Então desenvolva isso e você vai perceber que quando você notar alguma coisa, mesmo sem ela falar, o peso que isso vai ter, certo? Então não é bom que o homem esteja só, falei uma adjutora. Essa é a primeira característica. A ideia de fazer uma adjutora, a ideia de fazer uma companheira foi de Deus. E para isso a gente tem que honrar a Deus, certo? Então, muitos enxergam o casamento hoje em dia como algo que não precisamos ter uma responsabilidade muito grande.
Eu já ouvi pessoas dizendo para mim até o seguinte, pessoas que já casaram mais de uma vez ou pessoas que estão casando pela primeira vez, que são, vamos dizer, intoxicadas pelo sentimento que a sociedade tem hoje em dia. Qual que é esse sentimento? Ah, eu vou casar, se não der certo, eu separo, entendeu? Como se fosse algo banal, como se fosse algo corriqueiro de acontecer no dia a dia. Isso é muito perigoso, esse pensamento é muito perigoso, porque muitas pessoas se tornam inconsequentes com relação a isso. Ou seja, se uma pessoa já entra num relacionamento que tem um teor seríssimo, um peso espiritual seríssimo, com essa ideia, ou seja, eu vou casar, eu vou ver como é que fica. Se der certo, maravilha. Se não der, a gente separa. Tá totalmente errado, gente. Você tem que ir para o matrimônio, ir para o casamento com convicção. Não tem como você tomar uma ideia na sua vida, tomar uma atitude na sua vida se você não está completamente certo daquilo, entendeu? Principalmente no matrimônio, porque para nós homens é o seguinte, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Então, não vai escolher pessoas que não compartilham dos seus sonhos, pessoas que acham, você está sonhando alto demais, isso não vai acontecer, para de pensar isso. Mas escolha pessoas que compartilhem dos seus sonhos, ou seja, nossa, eu realmente, como ser humano, eu acho que é alto demais. Eu acho que é longe demais esse sonho que você está tendo, mas eu estou do seu lado para ajudar você a realizar todos eles. Isso que é importante. O casamento é uma vivência diária. São pessoas que nunca se conheceram, são pessoas criadas em locais totalmente diferentes, que passaram, muitas das vezes, tem gente que se conhece desde a infância, mas a maioria dos casais passaram a infância em locais diferentes, sobre situações, sobre pressões diárias diferentes, e de uma hora para outra essas pessoas se conhecem e resolvem se unir no matrimônio. E a partir daí, a partir do momento do matrimônio, elas convivem 24 horas diariamente, o tempo todo. Então são duas pessoas que não se conheciam e estão o tempo todo juntas a partir de agora. Isso, se não houver uma comunhão muito grande, se não houver uma observação prévia de como essa pessoa é no dia a dia, de como essa pessoa cuida dos pais, isso pode dar problema futuramente, certo? E o casamento não é algo corriqueiro para você chegar e pensar o seguinte, não, eu olhei para essa pessoa, ela tem um papo legal, eu me identifiquei com ela e só por isso eu vou casar. Não, você tem que observar, tem que ter o período do namoro, que é um período de conhecimento, tem que ter o período do noivado, que é um período prévio ao casamento, de preparação maior, em que a gente, como casal, está conversando a respeito de responsabilidades para serem tomadas no casamento. E por esse motivo, todas as etapas eu sugiro que sejam concluídas. Por quê? São momentos em que você, nas diversas situações, você está conhecendo a pessoa a respeito da visão que ela tem sobre os determinados assuntos que vão nortear a vida de vocês futuramente, certo? Então, eu acho muito interessante vocês conversarem sim sobre finanças, conversarem sim sobre o relacionamento em si, sobre a possibilidade de filhos, entendeu? A respeito até mesmo de nomes, qual é a preferência de nomes da pessoa, para você saber qual a ideia que ela tem a respeito disso, até porque o nome de um filho tem muito significado sobre a vida que ele vai ter, certo? Porque antigamente na Bíblia, todos podem perceber isso, o seguinte, a gente pode ler na Bíblia em diversos trechos que o nome dizia muito sobre a pessoa. Então, se uma mãe, desde o ventre, já quisesse amaldiçoar uma criança, ou seja, tivesse tido alguma situação que para ela não foi prazerosa e ela quisesse amaldiçoar, através do nome ela fazia isso. Olhava o significado do nome, colocava o nome e automaticamente aquilo iria refletir na vida da pessoa, certo? Pelo contrário, se fosse num momento de alegria, se fosse um momento de milagre, assim como aconteceu com Ana, o que acontece? Ela colocaria o nome abençoado no filho, que teria um significado abençoado, exatamente para mostrar que
Aquele filho é abençoado por ela porque aconteceu, porque foi gerado num momento de muita alegria. Então, conversem absolutamente sobre todos os assuntos, exponham o que vocês pensam, certo? E peçam para a pessoa também expor o que ela pensa. E a partir disso, vão se conhecendo. Em cada situação dessa, você vai ver o ponto de vista da pessoa. Então, não vá com muita agonia para o matrimônio. Conheça, compartilhe experiências, perceba o ponto de vista da outra pessoa e você vai ver que se esses pontos de vista a cada dia forem se encaixando, a chance do matrimônio dar certo é muito grande. Pelo contrário, se forem pontos de vista totalmente discrepantes, divergentes, nem entre nisso, porque a chance de dar errado futuramente, quando a situação apertar um pouco mais, é maior essa chance de dar errado. Então, muito cuidado. O matrimônio é algo sério. O matrimônio é algo para ser cuidado como uma joia preciosa. O matrimônio é algo frágil, ou seja, você deve estar cativando a outra pessoa. Você deve estar cuidando da outra pessoa dia após dia, certo? Compartilhar experiências, chegar no final do dia, sentar com a pessoa e perguntar como foi seu dia, mostrar interesse, compartilhar com as pessoas também informações do seu dia a dia, certo? Parar de querer viver uma vida de solteiro e entender, absorver que a partir de agora você é casado, você tem uma vida a dois, você tem uma pessoa para cuidar. Essa pessoa, a família dela lhe confiou a vida dela para que você cuidasse dela a partir de agora. Então, tome muito cuidado. Não haja como menino, não haja como moleque. Você é um homem, você escolheu, a partir do momento que você assumiu um matrimônio, você escolheu adquirir responsabilidades de homem. Portanto, honre, entendeu? Isso. Honre esse privilégio que Deus te dá de ter um matrimônio sem mancha, sem mácula. E a cada dia você vai perceber que as portas do céu vão abrir sobre a sua vida. A prosperidade vai chegar e tudo vai dar certo. Você vai perceber que se tiver um matrimônio em paz, um matrimônio tranquilo, um matrimônio abençoado, todas as outras áreas da sua vida vão refletir como está sendo seu matrimônio. Então, todas as áreas da sua vida, as outras áreas, no trabalho, no relacionamento interpessoal, na questão dos negócios, tudo vai ser abençoado. Porque você vai ter mente leve e entender que tem uma pessoa do seu lado que escolheu compartilhar todos os momentos com você, que te ajuda, que te apoia, que tem um ponto de vista similar e que vai escolher o crescer junto com você. Portanto, tome muito cuidado, escolha muito bem a pessoa, certo? Honra, a partir do momento que escolheu, a partir do momento que passou por essa etapa de efetivar o matrimônio, você tem uma certidão de casamento, honre essa pessoa. Honre essa pessoa. Você está cuidando de um outro ser humano. Você é responsável por essa pessoa. Você não é mais menino, você é homem, você escolheu adquirir responsabilidades de homem. Se você não quisesse responsabilidade de homens, para que você escolheu adquirir essas responsabilidades? Portanto, honre muito, abençoe a pessoa, ore com essa pessoa, leia mais da palavra de Deus com essa pessoa, cresçam juntos, compartilhem experiências, dê conselhos, receba conselhos e acate os conselhos, observe a pessoa e você vai ver que tudo vai dar mais certo, as portas vão se abrir e tudo vai ser mais leve no seu casamento, certo? Sendo tudo mais leve e fluindo melhor no seu casamento, automaticamente todas as outras áreas da sua vida serão afetadas. Medite nisso e procure honrar essa pessoa.
Se até hoje você estava se envolvendo em discussões sem necessidade, coisas bobas e tudo mais, perceba que ainda é tempo de mudar. Se quiser compartilhar alguma experiência comigo, pedir algum conselho, estou à disposição. Só enviar nos comentários, direct nas redes sociais. Minha rede social do Instagram é Matheus Estides, tudo junto, minúsculo. Combinado? Se inscreve no canal, ativa as notificações e eu estou aqui à disposição para abençoar a vida de vocês e compartilhar experiências para o seu crescimento. Se inscreve no canal para esse vídeo chegar ao maior número de pessoas. Conto com a participação de vocês. Não se esqueçam de ativar as notificações e vou ficando aqui com o meu cafezinho e amando cada dia mais a minha esposa, que é a Sara Fidelis Estides Faria. Ame também a sua esposa e honre ela cada dia mais. Que Deus nos abençoe. Grande abraço. Tenham um excelente dia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.